Olha, Leonardo, a China é a segunda maior economia do mundo, é um país de 1 bilhão e 450 milhões de pessoas, um grande consumidor de proteínas, de alimentos, de carne, e um país que não tem território para sustentar a alimentação. Portanto, tem uma dependência estrutural dos países produtores e exportadores de soja, de milho, de alimentos, de carne. O Brasil é o país que mais aumentou o excedente exportado de alimento nas últimas 2 décadas. É o país com maior potencial de aumentar a produtividade, a capacidade produtiva e continuar crescendo a exportação de alimentos. Agora, para isso, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma política externa consistente, que não pode ser essa aventura irresponsável que nós estamos tendo com esse ministro, uma visão obscurantista que manifesta uma ignorância sobre os temas mais sensíveis da política externa e que precisa ser tutelado, inclusive pelos militares, para não empurrar o Brasil para desastres de graves proporções. Então, vamos aos dados. No início da década de 2000, a China importava do Brasil 1 bilhão e 100 milhões de dólares. 10 anos depois, no governo do PT, em 2010, eram 30 bilhões de dólares. Foram 300 bilhões de dólares de exportações para a China no governo do PT na primeira década. Em 2017, agora, foram 50 bilhões de dólares. É de longe o maior parceiro comercial. O segundo parceiro comercial que nós temos é a União Europeia, 35 bilhões de dólares. O terceiro é os Estados Unidos, que é metade da China, 26 bilhões de dólares. E o quarto é o Mercosul, como bloco econômico, são 22 bilhões de dólares, 90% produtos manufaturados. Outros parceiros importantes do Brasil, o mundo árabe, os 22 países da Liga Árabe, que nós exportamos em torno de 7 bilhões e meio de dólares. O que fez a política externa do Bolsonaro em 50 dias do governo, antes mesmo da posse? Abriu um atrito completamente irresponsável com o mundo árabe, que já tem sequelas, países suspenderam importações. O próprio secretário da Liga Árabe disse que vai ter troco o que o Brasil vem fazendo, especialmente a questão da embaixada. Com o Mercosul, eles disseram que eram contra o Mercosul, que o Mercosul não fazia nenhum sentido, e estão se movendo de uma forma completamente irresponsável num parceiro estratégico comercial, porque o Brasil é mais da metade do território, do PIB e da população da América do Sul. Como a União Europeia, ao dizer que o problema do aquecimento global é ideológico, e essa é uma pauta muito sensível no mercado europeu, mas também vamos ter dificuldades pelo problema de Brumadinho, pelo problema da devastação da Amazônia. Nós vamos ter sequelas ali na esquina em relação às exportações, especialmente agrícolas, para a União Europeia. E em relação à China, é uma barbaridade o que nós estamos fazendo. Ele atacou a China durante toda a campanha, foi no Japão, foi quase que um ato de agressão diplomática. Houve um esvaziamento completo dos BRICS, porque como é que Rússia, China, Índia, África do Sul vão confiar no Brasil, que hoje é um país totalmente subordinado aos interesses, não é nem dos Estados Unidos, é do governo Trump. Então, esse distanciamento começou a ter sequelas para o Brasil. A China é só mais um passo nesse sentido, porque já tinha levantado restrições a importações de carne e agora de grãos. 48% das exportações, repito, de 50 bilhões de dólares em 2017 para a China, é a soja. Depois você ainda tem papel e celulose, a carne, o milho, quer dizer, a agricultura brasileira tem uma grande dependência do mercado chinês. A União Europeia é muito importante, o Mercosul é também igualmente importante, a Rússia também, e a nossa política externa, o mundo árabe também. Nós estamos brigando com todos esses parceiros, nós estamos perdendo importância diplomática, perdendo soberania e perdendo mercado. Eu dou um outro dado, que são os investimentos chineses no Brasil. Sabe quanto foram os investimentos ali quando nós saímos do governo em 2016? 11 bilhões e 900 milhões de dólares. 11 bilhões e 900 milhões de dólares de investimentos no Brasil. Sabe quantos foram os investimentos em 2018? 1 bilhão e 800. Em 2019, vamos ver no final do ano se é que vai ter algum investimento importante. Então, a China está se distanciando comercialmente do Brasil. É evidente que ela vai continuar precisando do alimento do Brasil, do minério de ferro, da carne brasileira. Mas ela tem como buscar comprar em outros mercados, está fazendo isso, inclusive, em relação aos Estados Unidos. E vai desalojar o Brasil, que era o parceiro estratégico.
nós éramos tidos como parceiro estratégico global da China para todas as matérias diplomáticas, nós estávamos alinhados. Durante o nosso governo, nunca tivemos um conflito em termos de diplomacia com a China, sempre alinhados. E o BRICS, como China, Rússia, Índia e África do Sul, o grande instrumento de mediação dessas políticas, uma forte integração regional, e nós estamos destruindo essa política externa de forma completamente irresponsável. Muito bom, então, Aloysio. Recado para os produtores rurais. Ou eles derrubam o Bolsonaro, ou o Bolsonaro vai destruí-los. Porque o eixo da sua mensagem é o seguinte: o Brasil, em 50 dias de Bolsonaro, brigou com todos os parceiros para favorecer seu concorrente, que são os Estados Unidos. Então, realmente, qual é a lógica disso? Que é metade da China, é menos importante que a União Europeia, é quase do tamanho do Mercosul dos Estados Unidos. Então, ele é concorrente nosso, na soja, no milho, na carne, é concorrente, porque eles também produzem esses produtos. Nós estamos desalojando eles e ocupando um lugar estratégico. A mesma coisa em relação à Venezuela. A Venezuela é um grande produtor de petróleo, com uma economia totalmente dependente do petróleo, que importava muito do Brasil, chegou a ser o nosso segundo parceiro comercial. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: os ruralistas, não adianta ter uma parlamentada, bancada ruralista no Ministério. Isso não é isso que vai assegurar os interesses estratégicos do agronegócio brasileiro. Nós precisamos de uma política externa, de uma política agrícola, como tinha com o Banco do Brasil, com o Plano Safra, com todo o esforço da agricultura familiar, que nós fomos construindo ao longo desse período, que foi o momento mais exuberante da agricultura brasileira. E os melhores resultados em termos de exportação, em 2017, nós chegamos a 2018 agora, 2017, 67 bilhões de dólares de superávit comercial. E essa construção foi herança do governo do PT. Ou vocês jogam fora esse viés ideológico simplificatório que muitos aderiram de forma, eu diria, precipitada e inconsistente, e reflitam sobre o que foi a política externa do Brasil para chegar onde nós chegamos, ou nós vamos assistir novos capítulos em que as sequelas dessa política externa irresponsável vai significar menos produção, menos emprego, menos renda, menos desenvolvimento no campo brasileiro.